Que o Pai Celestial já inicia dizendo essas primeiras palavras
acredito, não está escrito exatamente, não está dizendo que estava escrito ali, mas diz que o propósito daquelas mensagens, daquela palavra do livro, era sobre lamentações, pranto, dor, ai, ou seja, palavras de lamentações, de dores, ou seja, era palavras de justiça do Senhor contra o povo de Israel. Aí o Senhor dá ordem de transmitir a palavra para o povo de Israel: come deste livro conforme aquilo que eu te dou. A profeta Ezequiel pega o livro, come com gosto amargo, porque eram palavras de justiça. Seguidamente, o Senhor falou para o profeta Ezequiel: profeta Ezequiel, antes de ir passar a mensagem para o povo, contra o povo de Israel, profeta Ezequiel, saiba que todo aquele, já era a palavra própria do profeta Ezequiel, todo aquele que vê o seu irmão pecar, andar fora dos caminhos do Senhor e não corrigir ele,
dia, o Senhor leva ele em visões no vale de ossos secos. E aí faz a primeira pergunta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? O profeta Ezequiel poderia muito bem levantar o narizinho e responder: Senhor, claro que pode. Profeta, maestro do bigode. Claro que pode, Senhor. Eu sou profeta, não é qualquer pessoa que está aqui. Sou eu, teu filho, teu servo, eu não sou qualquer um. Então, se eu estou aqui, qualquer coisa pode acontecer. O senhor me faz uma pergunta dessa? Mas não, ele simplesmente responde: Senhor, tu, ó sabes. Ele direcionou, como se tivesse devolvido a resposta para Deus, a responsabilidade para Deus. Poderão reviver esses ossos? Aí o profeta Ezequiel: Senhor, tu ó sabes. Em outras palavras, entre aspas, Senhor, o Senhor que sabe. Se o Senhor quiser reviver, o Senhor pode reviver. O Senhor tem todo o poder para isso. Se o Senhor não quiser reviver, seja feita a tua vontade. Ou seja, um reconhecimento de poder para o Pai Celestial. Aí vem o Senhor dando ordem para o profeta Ezequiel: põe-te de pé e falarei contigo. Aí o profeta Ezequiel, ao invés de se colocar de pé por si próprio, o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, vem e pega o profeta Ezequiel, por fim, o coloca de pé. Sabe o que é isso? Também, como analogia do Ezequiel 37, poderia levantar o narizinho no vazio dos associados, mas reconhecer o poder de Deus. O Senhor que sabe. Aí aqui também ele poderia muito bem dizer: Senhor, só mandou colocar de pé, como eu vou colocar de pé quando eu sou forte. Não vou abaixar minha cabeça, não, eu sou forte, Senhor. Sou Deus de poder levantar, eu vou levantar agora. Eu tenho força, eu tenho vigor. Mas não, o Espírito Santo levantou, ou seja, um reconhecimento que é bom até para se colocar de pé, irmãos. Precisamos da presença do Senhor. Como se o profeta Ezequiel, na conjectura, estivesse falando: Senhor, eu vou colocar de pé, mas eu preciso do teu Espírito Santo. Eu preciso da ajuda, do auxílio do Senhor. Ele reconheceu que ele até poderia se colocar de pé, mas sozinho não. Em outras palavras, queridos, vão entender: Senhor, eu sei que eu vou vencer, mas com a tua presença. Senhor, eu sou capaz, mas eu não sou capaz sozinho. Eu sou capaz com a ajuda do Senhor. Senhor, eu posso, eu consigo, mas sozinho eu não consigo fazer nada. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Vivemos
dentre o povo de Israel. Não se contamine, não seja rebelde como eles são, pois eu estou vendo você no meio de uma casa rebelde. A preocupação do Pai Celestial para o profeta Ezequiel, para que quando ele ir à casa rebelde, para ele não se contaminar com eles, mas sim manter firme e pregar a mensagem, pregar a palavra do Senhor. Da mesma forma, como colocou o profeta Daniel, houve analogia de comparação. Assim eles não tentam se viver nessa parte. Daniel capítulo 1, verso 1 em diante. Babilônia saiu, entre aspas, do seu lugar e se infiltrou, sitiou, ou seja, tomou conta do lugar como se fosse outro lugar anterior. Tenta ser mais simples. O império, rei Nabucodonosor, com o império de Babilônia, saiu da região de Babilônia e veio para Israel. A Bíblia quase tem que dizer que, ao sitiar, trouxe os costumes, as tradições de Babilônia e implantou no império de Israel. Como assim? Como se o próprio Israel fosse a própria Babilônia. Como se os próprios israelitas fossem o Babilônia também. Ou seja, entre aspas, quem estava no templo de Daniel capítulo 1, quem estava em Israel, automaticamente estava dentro de Babilônia. Porque a Babilônia sitiou Israel. E assim trouxe os costumes e tradições de Babilônia para Israel. Aí o versículo 7 ou 8, se não for a memória, do mesmo capítulo 1, desse mesmo Daniel, o profeta Daniel, botando o nome para Beltesazar, conforme Ananias, Misael e Azarias foram trocados o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego, Beltesazar Daniel colocou em seu coração ele não se contaminar com os manjares do rei. Porque ele se sentiu como se fosse se contaminar com os manjares do rei. Porque os historiadores vão a fundo que os manjares daquele rei eram apresentados a ídolos. Ele deu essa parte, se não me engano. E aí então o profeta Daniel pensou: então se eu comer isso que é apresentado a ídolos, então eu vou estar me contaminando também. Faz um teste conosco. Deixe de comer os manjares que nós comemos verduras e cereais. Ah, mas vai matar, não. Faz só 10 dias. Se não der certo, pode entrar essa manjara que nós vamos comer. E assim passaram 10 dias, passaram 10, ficaram mais fortes. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome original, Daniel, Ananias, Misael
lamentações, sobre pranto, sobre gemido, sobre suspiro, sobre dor, sobre AIDS. A palavra AIDS, quando alguém se sente, quando alguém sente uma dor, ou quando alguém toma um susto, ou algo relativo e semelhante a isso, aí automaticamente pronuncia a palavra AIDS. Mas podemos analisar e perceber um detalhe bem interessante de agrupar mais gloriosa, que antes do profeta Ezequiel ir pregar contra os israelitas, ele antes, em outrora, ele pega o roupa de livro, come martírio, composto, amado. Ou seja, primeiramente, vamos trazer nossa linguagem física, material. Antes de nós termos misericórdia do Senhor, o obreiro da gente que pregou aqui também, aos demais irmãos pregadores anteriores, ou qualquer um dos irmãos que pregam a palavra do Senhor, o irmão fulano vai pregar tal dia. Aí qual que é a correta a se fazer? Chegar na sua casa, sentar na sua mesa, no sofá, até mesmo na sua cama. Licença. Comer do livro que ele nos dá. Vou pregar em Atos. Aí qual correndo? Abrir lá em Atos. Meditar, não é somente ler no jornal ou no livro, uma revista, mas é meditar. Estudar, olha mesmo, né? Que a pessoa que come rápido, como uma bandeja, uma vasilha de comida. Por quê? Porque às vezes a velocidade que come, aprendi com o nosso pastor Joacim, que ao modo que vai comendo, a velocidade que come rápido, a pessoa come um vacilão, irônico se dizer, e ainda quer mais. Por quê? Porque come correndo. Mas se não fizer esse teste, faz esse teste. Que eu fiz, e é isso que eu aprendi com o nosso pastor. Que quando você dá a primeira colherada, a segunda, a terceira, ao invés de engolir, e sim, mastigar bem, você sente mais o gosto da comida. E se bobear um pratinho raso, você mastigando, sentindo o gosto da comida, se bobear, você até lá aquele pratinho que você está comendo. Por quê? Porque você está mastigando, está sentindo o gosto da comida. Aí, vamos dizer outras palavras, nada fica mais rápido quando você mastiga. Aí quando você mastiga, é diferente. Ou costuma ser diferente. Mesma coisa é a palavra do Senhor. Não é somente dar algumas dentadas, mas sim é mastigar a palavra do Senhor. Repito, não é somente ler no jornal, revista, livro qualquer, mas é a meditação. Eu não entendi, Espírito Santo, parece meu coração, fala comigo. Eu não entendi essa parte, se eu só me auxilie, se eu me ajuda. Mastigar, se interessar, é entender aquilo que você e eu estamos meditando. Assim é a palavra do Senhor. Aí, caso não parar, Espírito
essa espada, ela é de dois gumes, não é de um só. Não, quero nem saber, eu meter uma boca e já nada, eu vou falar a verdade. Mas essa espada é de dois gumes, ou seja, corta para cá. Isso aí, mano. Corta para cá e para lá. Ou seja, antes de abrir a palavra, cortar aí, ela está cortando aqui primeiro. Aí muitos esquecem desse detalhe.
e come. Aí vai e come. Lá na conjectura, vamos supor que para parecer que olhar a palavra, o Espírito Santo já colocou de pé. Já ouvi as palavras do Senhor que tem contra o povo de Israel. Já comi o rolo. Já ouvi falar que quer que ouçam ou deixam de ouvir, mas é para mim pegar a palavra. Agora estou pronto, não vou lá pregar para o povo de Israel. Aí imagina o pai se deixa perder a orelha para fazer esse calor. Amém, vem aqui. Eu não tenho ideia, ainda não. Antes de você ir lá pregar para o povo de Israel, eu tenho uma palavrinha para você. Na conjectura, biblicamente, aquele que você, profeta Ezequiel, vê pecar e não corrigir, quando aquela pessoa morrer, eu irei requerer a alma daquela vida, daquela pessoa nos teus ombros. Aquela alma está na tua responsabilidade. Eu vou requerer aquela alma de você. Mas se caso você fazer a tua parte, ver o dom sair dos caminhos do Senhor para lhe trilhar, nos caminhos começar a trilhar caminhos tortuosos, aí sim eu vou te poupar. E não vou cobrar a alma daquela pessoa nos teus ombros, porque você fez a tua parte, você pecou, você aconselhou. Então já não é mais com você, já é aquela alma e eu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Queria que todo mundo entender essa parte. Aquele que você vai pegar, se não corrigir, enquanto aquela alma está em vida, vou requerer aquela alma dos seus ombros, porque requerer de você. Mas se você fizer a tua parte, amém, não tem problema não. Aí vai ser aquela alma e eu. Sabe o que o Senhor está dizendo? É acerca da responsabilidade daquelas almas que Ele permite trilhar o seu caminho, escandalizar-se diante dos seus olhos. Para quê? Para você ter a responsabilidade por ela e pregar para ela, pregar para ele. Para dizer, irmão, que você está fazendo escandaloso, é pecado, não é certo. É você fazer a sua parte. Pregar não é somente pregar na igreja, não. É pregar nas ruas também. É pregar no serviço que você trabalha, na escola que você estuda, na rua, na onde você mora. Pregar a palavra para aqueles que estão lá fora também. Porque aquelas almas estão nas nossas responsabilidades. Aí vivemos no meio de uma nova geração em que parece que a pessoa se envergonha do Evangelho, só quer pregar na igreja, mas se vê um coleguinha que tinha um passado tortuoso, tenebroso lá atrás. Ah não, quando eu andava com ele, eu estava de marrento, eu era machão, eu era vaidosa. Aí quando é diante dos amigos anteriores, parece que se envergonha, já não é pregador, parece que tem vergonha de dizer que é servo e serva de Deus. Alguém acontece, já não prega, já não fala do amor do Senhor. Aí naquele grande dia do juízo final, tu és Senhor? Sim, Senhor. Pegou a minha palavra no fechamento da campanha, dia 25 de agosto, Rio das Obras, no ano de 2026. Sim, Senhor, o Senhor gostou? Foi graça pura. Mas você pregou lá na igreja. Mas é aquele meu vizinho que eu coloquei no seu coração, meu servo, para pelo menos você falar para ele: Jesus te ama. Para você dar um abraço nele, você
para o irmão